Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Parceiro Mais, Mota Machado. Esse é o nosso espaço de compartilhar muito conteúdo para vocês que nos assistem no YouTube, nos escuta no Spotify ou mesmo no Amazon Music, vários conteúdos que a gente leva para vocês no dia a dia. Então, toda segunda-feira, meio-dia, tem episódio novo no ar. Curtam, compartilhem, comentem, aí enviem para os amigos, porque aqui a gente quer compartilhar conteúdo para a vida, conteúdo que vai agregar no dia a dia de vocês e que vai trazer muita coisa boa. E hoje nós vamos falar sobre vendas além da técnica, porque vender não é apenas apresentar um produto. É comportamento, posicionamento e principalmente estratégia. Para essa conversa, a gente recebe aqui Caio Brasileiro. Caio, ele é estrategista comercial, mentor e palestrante, com 16 anos de experiência em vendas e 7 anos como empreendedor na área de desenvolvimento pessoal e profissional. Especialista em estratégias comerciais e mudanças de comportamento, já desenvolveu mais de 600 profissionais e impactou mais de 200 empresas, e especialmente nas áreas de saúde e estética. Seu portfólio inclui programas de aceleração comercial para empresas, mentorias individuais, formação comercial para profissionais na área de saúde e treinamentos corporativos. Bem extenso, então bate-papo hoje aqui vai ser super interessante. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Ivna. Que apresentação. Que massa, legal demais. Vai passando um filme, né, na nossa cabeça, que eu costumo dizer que eu sou um vendedor que deu certo. E quando eu vejo fazendo todos esses trabalhos, tocando um projeto que impacta literalmente a vida de pessoas, de empresas, eu fico muito feliz. Ver que a venda foi além de só um trato direto com o cliente, mas está impactando outras pessoas a vender e transformar a vida de mais gente. Então, é um prazer estar aqui no podcast com vocês. Vai ser incrível esse papo. Vamos conversar muito sobre vendas. Conversando contigo rapidamente antes de começar aqui, já vi que você gosta de comportamento, gosta de conversar, então vai ser extremamente agradável. Vai, com certeza. Eu vou puxar esse gancho aí que você falou. Você costuma dizer que você é um vendedor que deu certo. Isso. O que diferencia, então, quem apenas vende de quem constrói uma carreira sólida? Cara, a diferença é que quem só quer vender vai pensar em técnica de venda. Ele vai pensar na ponta do iceberg. Ele não vai entender toda a estrutura que tem que acontecer para que você tenha uma carreira sólida, para que você realmente se torne um vendedor. Porque o vendedor não é aquela pessoa que só convence uma pessoa a vender. Eu costumo dizer que nós vendemos ideias, produtos e serviços e a nossa imagem. Então a venda vai muito além. Quem quer construir uma carreira tem que pensar nesse tripé. Primeiro, vender ideias. Porque quando eu vendo algo, por exemplo, aqui na Mota Machado, eu vendo algo de ticket agregado muito alto, eu tenho que vender uma ideia. Se aquele cliente ele compra a ideia do que é que aquela decisão vai impactar na vida dele, ele vai querer comprar e não vai ser mais uma questão de eu querer vender, empurrar um produto para ele. Pelo contrário, eu vou despertar nele uma vontade tão grande de tomar essa decisão porque ele agora tem clareza do impacto que isso vai gerar na vida dele, que ele vai querer agora comprar comigo. Perfeito. Então essa é uma diferença muito grande. Outro ponto é vender produto e serviço. Para vender produto e serviço eu tenho que dominar aquilo que eu vendo. As pessoas não compram de quem não é especialista. Então independente do que você venda, Caio, eu sou corretor de imóveis, eu sou um médico, eu sou qualquer profissional, eu trabalho com marketing, eu tenho que dominar muito aquilo. Porque o especialista ele passa muita autoridade. Então, para ter uma carreira sólida, você tem que aprender a vender ideias, fazer a pessoa encher o olho, ter vontade de comprar com você. Segundo, você tem que saber e dominar do produto que você vende, ser autoridade nisso, não fazer de qualquer maneira. E por último, você tem que ter uma boa apresentação. Nós vendemos também nossa imagem, né? E a imagem vende muito mais. Se eu chego para a Ivna e eu digo assim, Ivna, eu tenho aqui um produto de R$2.000, uma bolsa de R$2.000 e uma bolsa de R$500. Qual é a que tem maior qualidade? Intrinsecamente, né, ali a gente vai pensar que é de 2.000 pelo valor, mas e pode você não nem ser. viu a bolsa, né? Exato. Mas por que você pensa isso? Porque a imagem que é feito, o valor que é feito dessa bolsa é totalmente diferente. A maneira que isso é empacotado, a maneira que isso é feito nas redes sociais, como aquilo é apresentado. Eu digo em casa que eu tenho uma máquina de compras, que é a minha mulher. E ela olha as coisas, ela diz, amor, ela explicou de uma maneira tão legal essa joia que eu tô com vontade de comprar. Eu falei, mas tu comprou uma tem uma semana, né? Aí ela fala assim, mas amor, é porque ela falou de uma maneira, olha a maneira que a pessoa empacota, né? Dá vontade de comprar. E a outra joia era do mesmo nível, sendo que a vendedora, no caso, o Instagram,
né, não estava mostrando, empacotando aquela imagem, não estava criando todo um branding em cima daquilo, né? Então, desde você se vestir a como você empacota o seu produto, isso é a imagem, é o marketing pessoal, né, o posicionamento do negócio. Então, é esse tripé para você realmente ter uma carreira sólida. Primeiro, tenha um bom marketing pessoal, se vista bem, tenha um bom networking, empacote bem os seus produtos, mostre para as pessoas que você tem qualidade, que a gente que compra coisa cara, público bom, público A, ele gosta de parecer com quem ele compra. Primeiro ponto. Aí você vai ter uma boa carreira. Segundo, você tem que conhecer do seu produto, dominar. As pessoas amam comprar quem tem autoridade. E você tem que mudar também aí seus comportamentos e aí você vai começar a ter uma carreira mais sólida, né? Você falou uma coisa certa. Você compra o que você quer ser. Totalmente. Então, quem compra o público... E isso é muito importante perceber essa frase. Quem compra o público A. Não significa que quem compra o público A vai ser o público A. Perfeito. Mas muitas vezes você quer e você se dispõe a... Então, quem compra o público é o que você quer ser. Totalmente. E é esse mindset, eu concordo plenamente, que os vendedores, como um todo, sem puxar gancho para corretor, precisam ter. Porque a gente vê muito aquela emergência, né? Quer fechar, que é o agora, que é Sim. o que vai ser, né? É imediato e tá normal, não tá tudo certo, assim, não tá errado, o que eu quero dizer. Até porque a gente sabe que venda é isso, né? Todo dia é uma coisa nova, Total. não tem a rotina, mas ao mesmo tempo você tem que buscar todo dia. Total. Mas você tem que entender muito do que você quer. Total. Porque se for generalista, você vende, mas não vende passando o domínio, a autoridade do negócio. Você perde muito, né? E aí, nisso, vendas é talento ou é método? Método. O talento ajuda. Sim. O método define. Porque assim como eu atendo muitos médicos que são cirurgiões plásticos, cirurgião de cabelo, harmonizadores orofaciais e por aí vai, não tem como eu chegar aqui, Ivna, eu vou abrir aqui, ó, a tua pele, opa, esqueci a anestesia. Não dá certo, né? Tem um método. E a venda também. Não é só ter uma boa comunicação, ser o famoso desenrolado. Não, eu sou desenrolado na venda. Existe método. E quanto maior for o ticket médio do produto, serviço que você venda, mais você vai perceber que precisa de método. E o método não é só um texto, um script de vendas. Existe um método de follow-up, de acompanhamento daquela proposta. Vou dar um exemplo prático. Quanto maior for o teu ticket médio, maior é a jornada, é o ciclo de venda do cliente. Uhum. Vou dar um exemplo. Se eu trabalhasse como corretor, acho que o ciclo de venda do corretor vai girar aí 1 ano, 2 anos, porque é um ticket médio, uma decisão muito alta, né? Um ticket médio alto. Uhum. Existe um ciclo de venda. Então, existe tanto a estratégia, que é a técnica, que é de como ele vai apresentar essa casa, esse apartamento, a estratégia que ele vai utilizar para encantar esse cliente, para fazer uma boa apresentação na visita, mas maior. É o que ele faz depois da visita para fechar essa venda. Eu, com certeza, iria buscar o filho do meu cliente no colégio. Como assim? Como é que você ia fazer isso? Vamos lá. Eu faço essa brincadeira que é o seguinte, quando um corretor ele vai vender, ele tem que ficar muito amigo do cliente. Então, na mesma hora, eu ia treinar na mesma academia que ele. Rapaz, deixa eu buscar o seu filho, o dia tá tão corrido, né? Porque eu tenho que me relacionar com ele, eu tenho que me aproximar do meu cliente. E quanto maior for o ticket médio, maior é esse método. E o método é, como eu vou me relacionar? Como eu vou me aproximar? Como eu vou gerar indicações desse cliente que comprou de mim? Porque quem compra um apartamento de 1 milhão, 2, 5, 10 milhões de reais, anda com quem compra também. Com quem tem esse mesmo poder aquisitivo. Então, o método de venda não é só o método de vender para um cliente, mas é toda a estrutura que eu vou fazer. Como é que eu vou apresentar para ele? Como é que eu vou gerar a vontade dele ir primeiro na visita? Como é que eu vou fazer esse follow-up, esse acompanhamento? Como é que eu vou me relacionar? Como é que esse cara vai me ver como importante, me colocar ali como prioridade e ele entender que eu não estou querendo vender para ele, eu estou consultando ele. Porque dentro de um método de vendas, você tem que se comportar como um consultor, não como um vendedor. Porque quando eu me torno um vendedor para o cliente, ele vai entender que eu quero vender algo para ele. Possivelmente ele vai se fechar. Com certeza. Quando eu sou um consultor, ele vai baixar a guarda. Eu digo que a gente inibe o córtex pré-frontal do cliente. Que é quando a gente toma uma cervejinha, né? Dá uma inibida, você toma decisões, porque você está emocionado. E a venda é pura emoção. Quando eu consigo me conectar e fazer o cliente perceber que eu não estou querendo vender para ele qualquer coisa, mas é uma ideia e ele vai me agradecer por aquilo. Ele vai para a emoção e ele vai tender a tomar essa decisão comigo.
porque ele vai confiar em mim. Então, venda é Confiança, confiança total. Quanto maior o ticket, maior você tem que ter a confiança, o método, a aproximação, o relacionamento com o cliente. Então, não é só método, não é só ser bom para vender, respondendo tua pergunta, né? Com certeza. E também vale, claro, você pode confirmar se eu estiver errada, cada um tem o seu método, não é porque o método é o script, isso, aquilo, como você detalhou, mas cada um vai ter sua forma. Total. É importante as pessoas entenderem isso, porque muitas vezes o vendedor, ele olha assim, não, se esse está fazendo isso e está dando certo, eu vou fazer também. Não significa que vá ser Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem que adaptar quem você é, o que você acredita, o que você quer passar, o nicho que você quer. Então, se você escolhe um nicho de alto, altíssimo padrão, como é que você vai abordar esse cliente, né? Como você falou, conviver e ter os mesmos comportamentos numa situação de vivência, mas ao mesmo tempo adaptando para quem você é. Perfeito. Porque é esse script pessoal que eu quero dizer no fim. Total. Né? Até porque nós temos perfis comportamentais diferentes. Exato. Eu sou extremamente influente. Eu vi que tu também gosta muito de conversar, tu é mais expressiva. Provavelmente, eu não vou fazer um disque aqui, né? Mas tu seja também influente. Não sei. Muito provável. Nós temos uma maneira de lidar com o cliente. A gente tem uma facilidade maior de se aproximar. Não temos aquela trava. A gente gosta de fazer relacionamento. A gente se conheceu agora, já tá aqui trocando uma ideia tranquilamente e adorando. Tô adorando aqui estar trocando essa ideia contigo. É o perfil influente. Quando eu tenho um outro perfil, existe outra maneira. Eu acredito que sim. O sucesso, ele deixa rastros. Se eu pego um exemplo do corretor e ele tá vendendo muito. Perfeito. Com certeza esse cara tem comportamentos, habilidades e estratégias que merecem ser mapeadas. Isso se chama modelagem. Agora, copiar não vai dar certo. Porque não é uma receita de bolo. Eu posso modelar, mas eu tenho que adaptar a minha realidade e eu tenho que jogar também o meu molho, o meu tempero. Perfeito. Tem um diferencial que às vezes eu vou ter que aquela pessoa não tem. E mesmo. Todo mundo é único, né? Eu sou único, você é única. Tem alguma coisa que não dá para copiar do Caio, da Ivna, de um vendedor, de uma vendedora. Tem alguma coisa sua. Eu sempre digo para a pessoa, cara, encontra. Nas mentorias individuais eu trabalho muito essa questão. É uma espécie de coach, né? Então eu digo, cara, encontra quais são as tuas habilidades únicas. O que é que tu tem que te diferencia? Cara, eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade de convencer grupos a tomarem decisões. Eu faço o pessoal entrar na minha ideia. Eu vendo ideias para um grupo muito fácil. Pronto. Pois cria uma estratégia de venda com essa tua facilidade. Cara, eu tenho facilidade com produção de conteúdo. Na hora de vender eu não sou tão bom. Então, cara, potencializa mais essa tua habilidade. Tem alguma coisa que tu faz muito bom. E o resto, modela. Eu gosto de modelar pessoas. Eu modelei profissionais muito grandes da minha área para trabalhar com o que eu trabalho hoje. Legal. Eu ia para assistir e eu ficava assim, cara, não é possível. Eu vou falar o nome dele, é o Rogério Magalhães, ele é meu ex-chefe, ele é meu pai business, eu chamo ele de papai, né? Porque foi um cara que formou o meu caráter, me formou profissionalmente, e eu via como ele se comportava, como ele vendia, como ele atuava na empresa. O cara é um puta pai, um puta chefe, líder no caso, né? Vendedor, palestrantezão. Eu acompanhei tanto ele que eu me tornei palestrante sem ter feito um curso de oratória. É mesmo? E um bom palestrante. Que legal. Só acompanhando, que eu fui modelando. Então a modelagem, ela é poderosa, sim, mas tem que colocar o seu molho. Mas eu concordo plenamente com tudo que você falou. E a modelagem vai de você também se abrir para como você se abriu. Total. Você se autoconhecer. Total. E isso aí tá total ligado à neuroplasticidade. Mas, total, mudança. Isso, metanoia. Essa mudança mental mesmo. Tudo Sim. é possível. A gente está aprendendo sempre. Os nossos comportamentos vão mudar sempre. Total. Então, é importante porque a modelagem é a referência. Exatamente você falou, né? Que você vá ser, mas é uma referência. Totalmente. E daí você pode se tornar igual ou até melhor, ou, enfim, Sim. dentro da sua personalidade. Mas aí, assim, qual é o erro mais comum, trazendo um pouquinho desse gancho, que impede os profissionais experientes também de crescerem? Mentalidade. Total, né? É o principal. Quando eu mapeio uma clínica ou uma mentoria individual de um profissional, até de outros ramos, quando eu sento com o profissional, eu faço uma coisa chamada análise SWOT, que é muito conhecido nos negócios, né? Eu vou pegar ali tuas forças, tuas fraquezas, a oportunidade que tu tem de crescimento, as ameaças. Quando eu pego as fraquezas do meu cliente, eu percebo que ele não cresce mais por uma questão literalmente dessa mudança de mentalidade. Primeiro, é uma crença de identidade que precisa ser trabalhada, vergonha.
medo do sucesso. O sucesso dá medo. Tu imagina, tu falou sobre neuroplasticidade, sobre mudança de mentalidade. E realmente a gente muda o tempo todo. Imagina, eu era surfista e cantor. Imagina. Aí, ó, Olha a mudança, né? 360. 360. Então eu era cantor, eu cantava, surfava, garotão, entendeu? Então eu mudei muito. Quando eu comecei a trabalhar com business, com negócios, mudou. Eu já era um gerente de empresa, já era um puta vendedor, mas a minha identidade era cantor. Eu queria ser o Gustavo Lima, um negócio assim, entendeu? Uhum. E era surfista, entendeu? E minha vida mudou porque eu comecei a ler sobre desenvolvimento pessoal, comecei a mudar a minha mentalidade, eu comecei a ver que eu não sou Gabriela, eu não vou nascer assim, crescer assim e morrer assim. Perfeito. Eu posso mudar. E isso é muito importante, né? Então foi uma mudança de chave aí muito grande na minha vida. Ave Maria, demais. Nossa, isso é tão bacana porque se as pessoas soubessem o potencial interno que tem, Total, total. se cada um percebesse um pouquinho e começasse a sentir essa mudança, ia ver que é Total. muito pouco ainda perto de tudo que a gente é capaz. Com certeza. Temos que Então, achar motivadores, Ivna. É, Motivadores. Eu pego os meus clientes, eu sempre pergunto, cara, o que é que te motiva a tomar essa decisão? E tu já se imaginou, a partir disso daqui, o que é que você vai ter na sua vida? Se você tomar essa decisão, porque você sabe o que tem problema. Porque eu faço um exercício que eu chamo de sabotadores do foco. Eu peço pro meu cliente ele anotar tudo que ele entende, sejam comportamentos, pessoas, lugares, vícios, o que for, que está sabotando, vergonha, e aí ele anota, tem umas 30 coisas ali. Eu digo, olha, que legal, a melhor coisa do mundo é autoconhecimento, né? perfeito. Primeiro a gente está tomando consciência. Agora, a partir dessa consciência, existe agora a próxima fase, que é pagar o preço. É descobrir qual é o preço e pagar o preço. Então, vamos mudar pouquinho. É porque as pessoas elas têm um negócio que elas querem ser perfeitas demais. Não, se eu não mudar tudo e não for perfeito, eu não quero mudar. Eu digo, cara, vamos começar. O que importa é a direção, não é a velocidade, não. Vamos pegar 3 coisas aqui para mudar. Eu tenho vergonha de gravar story. Aí eu começo a passar um exercício. Primeiro, eu indico minha fonoaudióloga, né? Que ela é maravilhosa, é incrível. E segundo, eu começo a desenvolver. Eu digo, olha, vamos começar a ter micro resultados. Começa filmando a câmera para lá, não para ti. Uhum. Depois começa a bater uma foto no espelho, começa a falar 15 segundos algum tema que tu tenha mais segurança. Pronto. Essa validação das pessoas que vão estar no teu Instagram, tem uma cliente minha que incrível, teve um resultado incrível, ela tinha muita vergonha de postar, uma dentista maravilhosa, com um nível técnico incrível, mas com uma vergonha muito grande de se expor, de aparecer, de falar. É julgamento. Ela começou, medo do julgamento, total. Primeiro eu passei para ela aquele livro, A Coragem de Ser Imperfeito, né? Vá ler esse livro e vamos trabalhar. E aí eu comecei a fazer um trabalho com ela, gradativo. Sim. Quando eu posto algo e eu tenho elogios, vai trabalhar um comportamento em mim, que é o mesmo comportamento que você faz, por exemplo, com o cachorro, que é o comportamento da recompensa. Você dá o biscoitinho para ele, né? É. A mesma coisa acontece com o ser humano. Nossa, doutora, parabéns, que legal, que legal. E ela foi se motivando com esses elogios. Eu falei pra ela, ó, muda a tua mentalidade. Tu tá mais focada em quem vai te olhar e te julgar do que pessoas que vão agregar valor na tua vida. Exatamente, em quem você vai mudar. até a Muda o cabeça. foco. Foca nas pessoas que vão tá te agradecendo, gostando. Ela, Caio, mas tem dentistas muito grandes me seguindo. Eu fiz uma pergunta pra ela, que eu adoro fazer pergunta. Eu falei assim, tu vende pra dentista? Ela falou, não. Eu falei, ô, que coisa boa. Ainda bem. Tu vende pro público final. O público final É. não sabe nem o que é um dente. Então venda para eles, apareça, tem pessoas que querem, todo mundo influenciar alguém. Ah, Caio, eu sou pequena, você tem um pouquinho de gente ali que você influencia. E as pessoas amam quem se posiciona, por isso que uma das travas que eu tiro mais na venda é o posicionamento, é a mentalidade. Quando você se posiciona e assume a sua missão, tudo muda, porque as pessoas só compram de quem se posiciona, as pessoas não compram de quem nem vendeu a ideia para si mesmo. Imagina como é que eu vou vender para os outros, né? Então, existe essa diferença total. Com certeza, e se você ficar, trazendo esse exemplo que você colocou, se a pessoa ficar ligada a quem não vai gostar, a quem vai falar mal, não desenvolve nada. E além disso, Sim. sempre vai existir alguém que vai... virou blogueirinha, como já teve um episódio que a gente falou sobre isso. Não concordo com o seu pensamento, mas que você Tá não tudo concorde, tá tudo certo. Tá tudo bem. Eu não tô aqui pra dizer que eu sou perfeita, não. Tem gente Tá que tudo vai bem. concordar e é exatamente nesse gancho que você colocou. Existem pessoas que vão se inspirar em você, que vão dizer assim, você é uma inspiração pra mim, você... eu acho bacana seu posicionamento e é nisso que você tem que Total. se focar ali, Total. né? Eu acredito, Ivna, que a vida ela é muito curtinha para ser pequena. Eu Tá falo passando bem rápido.
e eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida. Eu penso dessa maneira. Não tem como eu ficar parado. A vida é muito curta. Ela pode acabar num sopro a qualquer momento. E você tem que parar de se preocupar com esses detalhezinhos. Por isso que é tão difícil se expor e as pessoas têm medo de sucesso. Porque o sucesso te dá luz. Ó, a gente aqui, cheio de luz na gente aqui, né? Te dá luz, você tem que aparecer. E é mais confortável para o ser humano ficar no bastidor, no escuro. Porque quando ele vai para a luz, ele se compromete. Se comprometer precisa de autoconhecimento. Por isso que a base da venda é uma mudança de mentalidade. Perfeito. É você ter inteligência emocional, é você se autoconhecer, porque não é o nível técnico que vai definir quanto você vai faturar, onde você vai chegar. Não é o nível técnico. Se eu te falar que eu não tenho 2º grau, tu acredita nisso? Não. Pois eu não tenho. É mesmo. Com certeza. E eu ensino pessoas que têm mestrado, grandes empresários. Eu sou conselheiro de empresas que faturam 1 milhão mês. E eu não tenho meu 2º grau. Comecei a vender com 16 anos e eu tinha que pagar o aluguel da casa, da minha mãe. Meu filho vai trabalhar. Eu, tá bom, mãe. Não é que eu não estude, eu só não fiz o estudo tradicional, porque eu estudo muito, eu leio muito, eu sou um cara muito inteligente, eu busco muito o tempo todo, estou sempre me atualizando, sendo que eu não fiz o ensino tradicional. E tem professores que fazem MBA hoje, que eu vivo dando orientação, o cara entende mais de gestão comercial do que eu. Mas ele não está vendendo mais e não está lançando a carreira dele por causa da mentalidade. E você tinha todas as ferramentas na mão para dizer assim, quem sou eu para fazer? Total. Eu tive que trabalhar uma mudança de uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Nossa, total, que incrível. Eu comecei com o nosso grandioso, que é daqui, né, o Paulo Vieira, né? Sim, Eu comecei a ler o Paulo Vieira, comecei a ver outras pessoas também que falam de desenvolvimento pessoal, e eu percebi que dá para mudar a mentalidade. Primeiro mudando a tua crença de identidade, que é como você se vê. Você tem que começar a andar em novos ambientes, com novas pessoas, trazer novos conhecimentos para sua cabeça e principalmente tendo atitude. Porque o ser humano ele é interessante. Quando eu tenho uma atitude e tenho um resultado daquela atitude me fortifica e trabalha a minha identidade. Sim. É um processo total de autoestima, até na comunicação. Para que eu fale contigo com essa comunicação, com energia, com notoriedade, com autoridade, eu tenho que ter minha autoestima muito bem estabelecida, saber quem eu sou, entender que o que eu faço dá resultado. Mas ninguém nasce grande, só filho de baleia e elefante, né? Tem que começar pequenininho, né? Mas pequenininho vai tendo pequenos resultados, começa. Eu sempre digo pro meu cliente, cara, começa, tenha pequenos resultados, se exponha. Se você não se expor, sua mentalidade não vai mudar. Perfeito. Você vai ficar do mesmo jeito, né? Então Perfeito. É total mentalidade. Chega a ser até o princípio do meu trabalho. A parte da venda é como se fosse a cerejinha do bolo, mas a fundação é a mudança de mentalidade total. E a disciplina nisso? Opa, total. Tem que ter. Eu sou o cara do planejamento, né? Eu não sou diagnosticado, mas provavelmente eu tenho aquele tal de TDAH, né? Que eu tô lavando aqui um prato, pra tu ter noção, na pia de casa. Eu deixo e vou assistir uma coisa, daí tu tira. Quando eu volto à noite, eu digo, não terminei, não. Aí eu termino, entendeu? Eu vou fazendo. Então, pra me auxiliar, e me ajuda muito, eu trabalho com planner semanal. Eu gosto muito de trabalhar com indicadores de performance, porque o que acontece? O ser humano, naturalmente, ele trabalha com indicadores de resultado, que é quanto eu tenho que vender, o que eu tenho que ter de resultado. Mas quando eu foco muito em resultado, eu tendo a botar minha mente muito no futuro. E aí eu fico ansioso e paralisado. Maravilha. Quando eu foco no presente, que são atividades de performance, que são atividades que eu tenho que fazer que vão gerar o resultado, eu tiro a atenção do resultado. Eu nem quero saber. Eu tenho minhas metas de quanto eu tenho que faturar, o que eu tenho que fazer, quanto eu tenho que vender. Tudo ok. Mas eu foco muito mais no processo do que no resultado. Porque minha mente fica presente. Eu acordo de manhã e eu digo, cara, eu vou fazer hoje meu planejamento. Seja o que Deus quiser. E aí eu jogo na mão de Deus. Eu digo, Senhor, vem comigo, que seja feita a tua vontade, e eu vou fazer meu planejamento. E eu tento o máximo trazer minha mente para o presente. Porque aí eu ajo muito. Se eu ajo muito, naturalmente eu vou ter muito resultado. Então eu penso no planejamento de hoje. Hoje eu já atendi 2 clientes, vim para o podcast, vou atender 4 mentorias depois que sair daqui. Hoje eu tenho 8 compromissos. E eu foco neles. Eu vou fazer isso, vou fazer acontecer e isso daqui vai me gerar resultado. Então eu foco no meu dia. Porque se eu fizer 30 dias incríveis, o meu ano vai ser incrível, 2 anos vai ser melhor ainda. E aí eu consigo acelerar. E aí eu uso um método que é um planner, onde eu peço para o meu cliente, eu faço também, né? E eu crio indicadores de performance, que é o que ele tem que fazer para performar na vida dele. E aí ele cria CPF,
e CNPJ, porque CPF fraco, CNPJ fraco, né? Com certeza. Meu cliente não tá treinando, eu digo, vai vender não. Vai vender não, meu amigo, não tem como vender sem energia não, pelo amor de Deus. Treinar não é só musculação, né? Exercício. Eu digo, cara, tu tem que estar fazendo exercício, tem que estar assistindo conteúdo, porque senão tu não vai ter sinapse neural, tu não vai ter criatividade, seja leitura, seja vídeo, como você gostar de ganhar conteúdo. Eu trabalho muito isso. O corpo tem que estar bem, a mente tem que estar bem e principalmente o emocional. Andar em lugares bacana, com pessoas que te jogam pra cima. Às vezes a amizade antiga já não tá mais legal, entendeu? Faz parte, é normal esse ciclo. Total. Não é porque você é amigo de infância que vai ser pro resto da vida, pode ser que uma hora Total. os conceitos, né? Mudem. Total, porque todo crescimento causa despertencimento. Exatamente. Todo crescimento. Perfeito, é isso Quando mesmo. você cresce, você despertence de alguma coisa. E é difícil soltar. Mas aquele lugar, ou aquela pessoa, aquelas coisas que você fazia, aqueles hábitos, podem estar te segurando. E aí eu trabalho muito isso. Cara, larga, flui. A vida tá querendo que tu flua, que tu mude, Que legal. né? Então é mais ou menos por aí. Muito trabalho. bom, viu? Muito bom mesmo. Isso aqui a gente já avançou tanto que... Mas eu acho bacana aqui, como a gente pode construir uma constância em mercados competitivos? Porque aí a gente falou aqui de mudança de mindset, de disciplina, de autoconhecimento. E aí quando você está no mercado super competitivo, o que você realmente hoje é uma das especialidades de saúde, né, também. Então, hoje eu acho que nem existe mercado não competitivo. É difícil Total. dizer assim, o que é não competitivo? Não tem. Todos têm. Todos. E saúde tá um negócio surreal, Ivna. Surreal. Por quê? Abrem muitos consultórios, muitas clínicas e muitas pessoas se formando. É gente demais. Então, dessa galera que tá se formando e tudo, 10% tá andando, 90% não. Pra você ter noção, é mais ou menos isso. E esses 10% estão dominando o mercado. Por quê? Porque eles se comprometem com o que dá certo. E às vezes essa pessoa que é os 90% que não está dando certo ali na venda, é só uma falta de comprometimento, de disciplina. Sim. Eu costumo muito falar de você ter humildade, ter disciplina, entender, cara, o que eu preciso melhorar e se comprometer com um planejamento. Por quê? Não é com um mês que se faz uma carreira sólida. Ai, Caio, pelo amor de Deus, uma cliente minha, eu estou postando há 2 meses e não tá dando certo. Aí eu, meu amor, não vai, entendeu? A pessoa não tem paciência. Tu já viu aquela figurinha que é um cabo batendo numa caverna, aí faltava só mais uma para ele chegar nos diamantes, tu já viu? Não. E aí ele vai embora, só faltava mais uma. E isso retrata muito. A pessoa que está competitiva, que é grande, eu atendo clientes de alto padrão, da parte de saúde, estética, cirurgias. O que diferencia eles não é nem tanto o que eles fazem, mas é porque eles têm disciplina, eles continuam. A maioria das pessoas não conseguem se manter. E no mercado é mais sobre quem se mantém do que o que você faz. Porque tu tem que ser visto, tem que ser lembrado. Hoje nós temos uma ferramenta incrível, que é o celular. Hoje em dia, o que acontece? Eu acho que o Instagram, as redes sociais, ele deixou mais democrático o sucesso. Qualquer pessoa pode pegar um celular aqui, se filmar e ter sucesso. Sim. Sendo que nem todo mundo vai segurar o ritmo. Na venda eu trabalho muito ritmo versus estratégia. Se você não está sendo competitivo no mercado, o problema está em um dos dois. Ou você está com o ritmo baixo, você aparece, some, faz uma coisa uma semana, na outra não faz, quer dizer, não tem ritmo. Ou o problema está na estratégia, está no seu posicionamento, na sua prospecção, na sua maneira de vender, na sua gestão da sua empresa. Tem algum ponto na estratégia que não está legal. Porque se teu ritmo tá bom e tu não tá vendendo, é estratégia. Se a estratégia é boa e tu não tá vendendo, é o teu ritmo. E eu vou lhe contar. Normalmente é o ritmo. É mesmo. A maioria é ritmo. Incrível. Eu entro nas empresas, tem empresas que estão fazendo estratégias boas, maravilhosas. Eu vou lá, eu dou uma requintada, mudo umas coisas e tudo mais, sendo que eu percebo que eles não têm constância na estratégia, eles não têm ritmo, não existe um monitoramento daquelas estratégias, não existe uma liderança forte dentro da empresa para fazer com que todo mundo continue fazendo o que precisa ser feito, porque desenvolvimento técnico tem limite. Vai ter uma hora que não tem mais nada técnico para a pessoa fazer, mas desenvolvimento pessoal não tem limite. Desenvolver pessoas, a equipe, motivar, ascender. Eu tomo muito cuidado com isso na empresa. Eu trabalho minha equipe para que eles realmente cresçam e eles se tornem autorresponsáveis. E esse trabalho faz com que eles fluam. Eu confio muito. O Guilherme está aqui, do meu marketing, ele não deixa eu mentir. Ele, Caio, eu fiz isso, fiz aquilo. Tá bom, o que é que eu falo, hein, Guilherme?
Tá ótimo. Eu digo, tá ótimo. Mas tu não vai ver, não? Eu falo, eu confio em você. E eu trabalho isso na minha equipe. E eu só monitoro as atividades. Mas eu confio neles. Mas tu não quer fazer uma revisão, não? Eu digo, não. Eu acredito muito na tua capacidade. Pensa no negócio. Você é bom, vá para cima. Então, quando eu trabalho a minha equipe e monitoro ela, a equipe acelera. Eu faço isso comigo, faço isso com minha equipe. Então, no mercado competitivo, como é que eu vou me sobressair, Caio? Você se sobressai com disciplina, com mudança de mentalidade, sabendo que não é uma cereja do bolo. Ele fez isso para mudar. Ele está fazendo isso há 10 anos. Exato. Você está fazendo há 5 meses. Tenha paciência. Ontem mesmo eu estava falando isso nos meus stories. Gente, tem paciência. Vocês se formaram, estão 1 ano produzindo e estão querendo ter resultado, porque hoje o Instagram dá essa enganada. Vê aquela doutora voando, com padrão de vida lá em cima, e já quero logo rapidamente ter esse resultado. Aí fica ansioso e desfoca do processo. Podem estar focando, não, cara, eu vou na minha jornada, no meu tempo, cada um tem uma história única, sim, mas eu tenho que seguir. Então, realmente, o que vai fazer você ser competitivo é você criar um planejamento, acompanhar, buscar evolução contínua, ter clareza do que nesse caminho tá te atrapalhando, ir tirando essas coisas e não se enganchar. Tem que ser água, não pode ser galho, não, porque a água ela passa por qualquer lugar, né? E tem gente que qualquer coisa que acontece trava. Trava demais. A minha primeira palestra foi horrível. Sendo que eu pensei assim, legal, a primeira foi horrível, a segunda vai ser ruim, a terceira vai ser mais ou menos, a quarta algumas pessoas vão elogiar, a quinta vai ser boa. Hoje, quando eu dou uma palestra, eu levanto até defunto. Eu só adoro. Ai, Caio, incrível, mas era muito ruim. Sim, tem que começar. É um processo, claro. Tem que começar, né? Então tem que fazer diferente. Total. É o início. E acreditar. Pra você ver, já pensou se no primeiro pensamento, minha palestra foi ruim, não vou mais fazer. Total. Aí você ia perder uma oportunidade grande. Total. Por isso que eu falei do potencial. Se as pessoas entendessem. Só entender. Não precisa de nada além disso. Só entender que dentro de cada um existe um potencial gigantesco. Basta querer. Total. Basta identificar. Total. Claro, né? Tem todo um processo. Não é da noite pro dia, como você falou. Com certeza. Não é em 2 meses, não é em 1 ano. Às vezes não é em 10 anos, gente. Sim. Tá normal, tá tudo certo. Porque pode ser que daqui 10 anos você olha e diga assim, não fez sentido isso pra mim. Agora é outra coisa. Perfeito. Então, muda. Perfeito. E acabou. Vamos começar de novo. Assim, nunca é tarde. Enfim, é tão profundo. Sim. Porque parece que é generalista, assim, mas não é, gente. É porque realmente tá dentro de cada um. E o momento certo também está dentro de cada um. Não existe receita de bolo. Não tem. Não existe. Não tem. Cabe você realmente confiar em si. E despertar um gigante interior. Exato, com certeza. Total. Eu li um livro que é esse tema, né? Desperte seu gigante interior, do Anthony Robbins. Muito bom. E aí eu vi, cara, todo mundo tem uma energia, algo que pode fazer incrível, mas nem todo mundo desperta. Tem gente que tá ali vivendo de qualquer maneira e tem gente que desperta, toma posse disso, né? Então, tem isso. São os... Aí tem várias coisas e um deles é o que você já comentou aqui, que são os medos e as crenças limitantes. Total. É você se pregar. E muito da ansiedade em busca do que o outro vai pensar sobre. Com certeza. Você tem que sair disso. Não é sobre o que o outro vai pensar de você, é sobre o que você é. Total. E acabou. Você não pode fazer as coisas esperando que você vai ser validado por. Sim. Quem tem que validar suas coisas é você. Total. E é legal tu falar isso, Ivna, porque um dos pontos que são mais trabalhados em mentoria, sabe o que é? Crença de comparação. E eu sempre falo, olha, na guerra da comparação, a tua autoestima não sai ilesa. Deixa de se comparar com os outros. Vai na tua jornada, desfoca de fora, olha pra dentro, né? Porque realmente muda total. Quando você para de se comparar, você muda. E aí começa a criar essas crenças de você, eu não consigo, eu não posso. Mais uma vez eu volto. Ambiente novo, gente nova, novos conteúdos, se expor a novos riscos, vai fazer você tirar muita crença. Eu acho que é o mais difícil do ser humano. Essa mudança. Total, pura. Essa semana eu tava, no início mesmo dessa semana, eu acordei aí com aquele negócio, me sentindo mal e, sabe, com aquela crença ali meio limitante. Sim. E aí eu digo, peraí, para. Deixa eu identificar por que eu tô pensando isso. Legal. O que é que tá trazendo? Aí eu fui, entendi o que tava acontecendo. Eu digo, pronto, tá aqui a raiz do problema.
Legal. Isso vem de um autoconhecimento hoje muito profundo, depois de muito Perfeito. tempo. Também não foi da noite pro dia, não. Não. Já é um processo aí que Total. tem alguns anos. Total. Aí, quando eu entendi qual era o problema, eu digo, pronto, agora o norte que eu tenho que trabalhar é esse. Perfeito. Tirar isso da minha frente, porque isso já não faz mais parte de mim. Isso fez parte, uma vez, na minha vida, de uma Ivna que passou. Sim. E que não vai voltar. E que eu tenho que ter isso claro em mente. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com aquilo, você fica com medo de voltar, né? Nesse Sim. caso era um pouquinho, porque eu não vou falar a fundo o que era, mas você fica ali assim, mas um dia eu já pensei assim, pode ser que volte. Não vai voltar. Sim. Você tem Total. consciência de quem você é hoje, que Massa. mudou. E principalmente sabendo qual que é o cerne da questão, fica mais fácil. Não é que seja fácil, não. Sim, total. Mas fica mais fácil Sim, de quando o gatilho vier, você tentar mudar o seu comportamento. total. Porque é o que até a minha psicóloga fala, não é da noite pro dia que se muda o comportamento de muitos anos. Totalmente. Principalmente que foi desde a infância. Então, Totalmente. é esse autoconhecimento, é essa mudança, é esse... Porque a gente falou de crença limitante aqui, daí eu já E aí viajei. tu começou a mapear os teus pensamentos, né? Isso é legal, porque isso é um nível de autoconhecimento muito grande. Saber que você não é os seus pensamentos e que você é uma consciência, né? Que tá acima dele observando, você vai ver o que realmente está acontecendo dentro da sua cabeça. E aí você consegue tomar decisões mais claras. Eu sou um cara que eu adoro essa questão de meditação, de cultivar o silêncio. Apesar de ser um cara extremamente agitado, e eu sou extremamente agitado, eu já começo de manhã mandando áudio pra tudinho. Hoje vamos vender, hoje o dia vai ser bom, bora pra cima. Eu tenho muito essa vibe, essa energia. E a pessoa nem imagina que de manhã eu sento no sofá e eu faço 5, 10 minutinhos de meditação ali no silêncio. Porque eu não gosto nem de chamar de meditação, eu gosto de chamar silêncio. Você acalma ali a cabeça. Quando eu vou fazer um café, eu fico vendo descendo o filtro assim no café. Eu fico assim respirando, prestando atenção. Você sai de casa mais atento, mais pleno, mais de boa com a vida. Isso aí. Você começa a perceber que um monte de problema que vem na sua cabeça nem existe, são só hábitos, né? Engraçado isso, né? São hábitos que você ratinha, fica voltando, né? Você fica, rapaz, eu tô pensando nisso aqui ainda, pelo amor de Deus. E aí, se você não percebe, você fica tão preso naquele pensamento que acaba o dia. Totalmente. Acaba a semana, quando você vê, acaba o mês, e aí você fica preso naquilo ali. Você tava falando, tem gente que me chama de doida. Por quê? Eu nem ligo, não. Por quê? Eu faço rir. Porque eu acordo também, 3h30 da manhã. Eita, tu é do grupo das 3h30. Sou do grupo da madrugada, eu gosto do nascer do sol. Aí eu tenho meu momento também, vou ficar ali, né? Eu preciso de 20 minutos pra saber onde estou, quem sou eu. Legal. Depois disso, eu tenho o meu momento. Legal. Meu momento de silêncio, meu momento de introspecção, de oração, Então, isso aí, essa brincadeira leva fácil 1 hora. E eu não abro mão desse meu momento. Então tu faz a Golden Hour, né? Que é a primeira hora de ouro do dia, né? Cuidando ali de ti, né? Não foi Legal. com essa teoria de Golden Hour, mas foi no autoconhecimento. Quando eu vi que eu Sim. precisava de minutos para acordar, quando eu percebi que essa rotina estava me fazendo bem, isso virou Massa. tão forte que eu não negocio esse meu momento com ninguém. Que massa. Com ninguém. Que Eu massa. prefiro acordar 3h30 da manhã, não atrapalho nada nem ninguém na minha vida. Começar a malhar cedo, porque eu sei o quão isso é importante para mim. E isso Totalmente. vem muito dessa profundidade de autoconhecimento, desse comportamento. E isso constrói quem a gente é hoje. Daí vem a questão do foco e da disciplina que você falou. Muita gente olha e diz assim, ela conseguiu, foi fácil. Não foi fácil, não. Totalmente. A quantidade Totalmente. de medo, de crença limitante que eu tive que destravar e que ainda surgem, por isso que eu falei dessa semana, porque era uma coisa antiga. E era uma crença limitante. Sim. Não era nem um medo, era uma crença limitante. Total. E aí, quando eu percebi como é que eu desconstruo essa crença, de onde ela vem, aí pronto. Eu volto, né? Fica mais fácil, não que seja fácil, mas fica mais fácil de você, Sim. não é isso, não é isso, não é isso, e trabalhar essa frente. E eu vou dizer, 3 e pouco, 4 horas da manhã, eu não sou desse time tão cedo, não. Eu sou o cara ali das 6. Mas eu construo das 6 às 8 o meu CPF e eu boto o meu primeiro atendimento para 9 horas da manhã. Porque aí eu tenho esse tempo para cuidar de mim. É muito ruim você acordar e já ter que ir trabalhar, e você entra num automático tão grande que parece que a vida tá passando, e é tudo igual, né? Pronto. Chegou o final do dia, você Falou sente tudo. que não fez nada, foi repetido, aí começa a vir o estresse, porque a tua rotina está estressante, né?
E isso muda tudo. Muda É tudo. exatamente isso. Muito Pronto, eu massa. acho que você foi no cerne da questão, porque as pessoas estão tão acostumadas aí nesse automático, acorda, vai, se arruma e sem ter esse seu momento pra si. Quando você começa a ter o seu Sim. momento pra si, muita coisa começa a mudar na sua vida. Total. Porque aí vem desse profundo, dessa profundidade que a Sim, gente tá falando total. aqui, né? E aí, qual a diferença desse momento ali pra pessoa quebrar um pouco até a ansiedade? Tu tem algum gatilho nesse sentido? Porque tem muito trabalho em cima dessa ansiedade, né? Porque a ansiedade Sim. é isso de você querer provar pro outro, esses medos, essas crenças. Como é que tu consegue trabalhar isso com os teus mentores? Consigo sim. Como é que eu trabalho? Eu trabalho de uma maneira muito simples. Eu gosto muito de exercícios de escrever. Isso é o melhor que tem. Eu adoro. Por exemplo, às vezes a pessoa ela tá ansiosa porque ela não tá consciente. Porque quando nós estamos presentes, dificilmente você vai ficar ansioso. Que a ansiedade é você ficar focando muito no futuro. E aí você não para. Eu gosto muito primeiro de atividades. Por exemplo, praticar exercício físico é uma meditação. Sim. Ela lhe bota no presente, porque você tá ali fazendo um esporte. Você tem que estar movimentando o corpo, mas também fazendo exercícios para se autoconhecer. Eu gosto muito de escrever. Por exemplo, eu sou muito aquele cara da gratidão, né? Tudo eu dou graças porque eu venho de uma família muito humilde mesmo. E eu cresci na vida, venho vencendo, venho crescendo, graças a Deus. E se tu não tomar cuidado, tu vai sempre achar que tu tá atrasado ou que tu poderia mais, porque tu começa a ter comparações. E isso traz ansiedade. Eu anoto o que é que eu conquistei esse ano que foi bom. Seja um comportamento, algo que me fez bem, uma conquista profissional ou qualquer coisa. Porque se tu não estiver mapeando o teu crescimento, você começa a entrar num flow que não tá dando certo. Aconteceu isso em casa. Eu com a minha namorada em casa, aí a gente conversando aqui, e ela, amor, tô tão ansiosa, não sei o quê. Aí eu olhei pra ela e falei assim, tu se formou em nutrição tem 2 anos e meio. Tu já tá atendendo 100 pacientes por mês. É mesmo, tá vendo? Mas, pra tu ver, 2 anos e meio formada, e ela estava ansiosa porque eu estava atendendo 100 pacientes por mês. Olha só. Eu disse, você está muito bem. Você tem noção de quantas nutricionistas hoje não atendem 50 pacientes, 40 pacientes no mês? E tu tem 2 anos e meio de carreira. Por quê? A comparação começa sempre aumentando. Eu vou me comparar com a que atende 150, que cobra uma consulta maior do que a minha, que tem... Aí começa. E isso é normal, acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. Mas quando eu mapeio, eu paro de me comparar com o outro. E parar de se comparar com o outro tira ansiedade. Tem cliente minha que dá um off ali de Instagram, de seguir algumas pessoas. Tem algumas estratégias, né? Pra não ficar vendo demais. Porque quando você fica vendo demais, exageradamente a vida do outro, você começa a entrar nessa ansiedade, nessa pilha que você tem que viajar mais, você tem que crescer mais, você tem que atender mais, você tem que se vestir cada vez melhor, você tem todas as questões, né? Então eu gosto muito de escrever. Como está a minha vida? O que eu conquistei esse ano? O que foi bom? Porque a tua mente ela vai tender, e essa é natural, a focar no que tá ruim. Sim. Vai vir logo. O que tá ruim, tu vai escrever 1 milhão de coisas. Gatilho de defesa, Total. O que tá bom? Vamos começar a ajustar o foco, porque a tua mente é como se tivesse um bicho. 2 bichos. Como se fosse o esquerdo e o direito. O que tu alimenta mais cresce. Sim. Exato. Se eu alimento mais os problemas que eu tenho, eu entro nesse nível. Se eu alimento mais o que eu tenho de bom na vida, tu vai ver pessoas humildes e rindo, passando rindo na rua, que a pessoa olha assim, rapaz, essa pessoa tá rindo aqui, eu tô morto de estressado dentro de uma BMW. Por quê, né? Reclamando de quê? De uma coisa tão pequena, né? Quando você para pra ver, é tão pequeno que você diz, cara, pelo amor de Deus, meus filhos estão com saúde, eu tô bem, tá tudo bem, pelo amor de Deus. E a pessoa começa a se autoconhecer. Por quê? Porque sempre a régua vai aumentando, porque você não bota o pé no chão e, cara, deixa eu agradecer mais. Ontem eu tava dividindo com meu sócio isso, eu mandando um áudio pra ele, dizendo, macho, eu tava voltando aqui do sítio e chorei tudo no carro, feliz, tá agradecendo, botei uma música, comecei a agradecer a Deus, e comecei a chorar sozinho. E nesse dia, chegaram muitos clientes, não tem noção. Foi mesmo. Aí dizendo pra ele assim, macho, que interessante, né? Como quando no dia que tu tá no flow, tu tá bem, tu tá grato, tu tá de boa, as coisas acontecem, tu entra num estado tipo de flow, as coisas vão acontecendo. Quando a gente bota muita pressão, muita ansiedade, a vida ela trava muito.
você para de agir, você começa a perceber. E eu sou o cara da física quântica. Eu acredito que o observador, ele muda a realidade dele. Muda. Se eu começar a observar muito esse cachorro, esse bicho que eu disse que você vai alimentando, né? Que é o que tá ruim, não sei o quê. Ansiedade entrou. Começa a se acostumar a alimentar o bom. É uma coisa que eu faço, é um exercício muito bom. Às vezes eu me sinto ansioso, me sinto, eu tenho uma rotina muito puxada, mas eu tento o máximo cuidar disso, da minha saúde mental, porque eu acho que a qualidade da tua emoção, a qualidade da tua vida, ela tá intimamente relacionada à qualidade da tua emoção. Total, Como você tá, né? Saúde seu dia, mental. saúde mental. Hoje é luxo, falou né? Tudo, você falou tudo. Hoje é luxo. Hoje é uma das coisas que mais precisa ser trabalhado. Precisa ser trabalhado, porque é tanta tecnologia, tanta coisa que a pessoa empilhando, perde. né? Empilhando muita coisa na mente, aí você, peraí, saúde mental é um pilar. Eu fiz algumas formações em coach que fala lá sobre os 12 pilares, né? Eu já fiz alguns trabalhos também nesse sentido, e fala dos pilares da vida. Normalmente, um dos pilares da tua vida deve estar em desarmonia. Nem sempre é só o trabalho, às vezes é tua mente, às vezes é familiar, às vezes é um amigo, você não vê um amigo, como é que a vida vai estar feliz? Não tem amigo, não tem ninguém para dividir, para conversar, deixar a vida leve. Não faz um hobby, tem um hobby, não faz um hobby. E aí começa a vir ansiedade, porque tem alguma área da tua vida que não está interessante. Você não está botando energia nessa área, né? Com certeza, é dividir os pratos, né? As caixinhas. Totalmente. Caio, o bate-papo tá incrível, assim, mas a gente tá com quanto tempo? Então... Se você deixar aqui... se deixar a gente bate uma hora facinho. Tranquilo. Mas pra gente começar a encerrar aqui, eu queria que você passasse uma mensagem pro vendedor. Como é que ele pode gerar valor, como é que ele pode, sabe, se desenvolver mais ainda pessoalmente depois desse bate-papo aqui super inspirador. Se você é vendedor real e você quer ter uma mudança grande na sua vida, primeira coisa, se posicione. Eu sei que você sabe que tem uma decisão que você precisa tomar e você não tomou até hoje. Seja essa decisão, postar nas redes sociais, ter constância nas minhas redes sociais, aprender sobre vendas realmente. Cara, eu sou vendedor, mas quantos cursos, quantos livros de vendas eu li esse ano? Nenhum. Então tá perdendo tempo. Vai se capacitar mais de venda, vai fazer cursos, mentorias, se posiciona. Hoje a rede social é um veículo incrível para você vender mais e principalmente cria um marketing pessoal, cria autoridade no que você vende, seja especialista em algo. Se eu vendo apartamento, eu sou o melhor de vender esse tipo de apartamento nessa região. Quando pensar nesse tipo de apartamento, pensou em mim. Se eu vendo casa, eu sou o melhor em vender casa, então eu vou focar nisso. Cria um foco, cria uma autoridade. Eu tenho certeza que nesse ano de 2026, se você tomar essas decisões que você sabe que precisa tomar, você vai vender muito mais. Com certeza, incrível, muito bom mesmo. Prazer foi todo meu, Ivna, viu? Feliz em todo esse bate-papo inspirador aqui. Eu espero que ele possa virar a chavezinha, começar a virar a chavezinha de muita gente que possa vir assistir, escutar e viver esse momento, porque viver o presente, como você falou, né? Viver o presente, escutar essas orientações aqui, porque foram várias, viu, gente? Para quem focar aqui, a gente falou de vários insights que não são difíceis, cabe você perceber e começar. O que você escolhe primeiro. Entender que todo dia a gente muda, basta a gente querer, que todo dia a gente aprende algo novo, é de pouquinho em pouquinho que a gente se constrói, aquela velha história do 1%, né? 1% a cada 1% dia. Todo dia. Quanto você não termina o ano depois de 1% todo dia? Então, é esse buscar interno. Total. Então, pois, Ivna, obrigada foi um pelo prazer bate-papo. de verdade. O prazer foi todo meu de estar aqui no Pode Parceiro Mais, da Mota Machado. Espero ter outro momento com vocês de novo, que eu adorei conversar com você. E a mensagem que fica aqui é bora vender, gente. Então, deu um insightzinho aqui, mas a gente conversa depois nos bastidores. Total. Gente, esse foi mais um episódio do nosso podcast Parceiro Mais, Mota Machado. Esse nosso espaço de compartilhar muito conteúdo e hoje com esse conteúdo muito inspirador. Espero que seja de muito crescimento para quem esteve conosco hoje. Então, muito obrigada. Toda segunda-feira, meio-dia, tem episódio novo no ar, no nosso YouTube, no Amazon Music, no Spotify. Então, fiquem atentos, curtem, compartilhem, divulguem, porque informação é isso, ela tem que ser levada, tem que ser compartilhada. Então, muito obrigada, até mais um episódio, o nosso próximo episódio.